Olá, bom dia. Como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula? Então vamos nessa, né, gente? Hoje nós vamos falar então um pouquinho mais sobre evolução. Nossa, mas já falamos tanto, professor. Nós falamos sobre as ideias evolucionárias, né? Falamos dos primeiros evolucionários, né, que tivemos. Falamos de Lamarck, né, Lamarckismo, né, chamado Lamarckismo. Falamos do trabalho de Charles Darwin, né? Foram muito importantes. Eles realmente fizeram grandes coisas, trouxeram coisas muito importantes para a gente, né? Mas a evolução que eu quero falar para vocês é sobre a evolução do homem, né? O homem evolui, o homem se modifica. Mais uma vez, quero deixar claro para vocês o seguinte, que nós iremos trabalhar aqui apenas com ideias científicas, não é verdade? A aula é científica, né? O momento é científico, tá bom? Então, qualquer outra ideia que não tenha um cunho científico não cabe na aula, né, pessoal? Tudo bem? Estamos combinados? Então, vamos falar um pouquinho para vocês sobre isso. Embora a gente já tenha estudado tanto, já tenha desenvolvido muito, ah, ainda quando falamos da evolução do homem, isso é objeto de grande polêmica, né? Tanto que nós já quebramos praticamente 85 da polêmica quando falamos que vamos tratar aqui apenas de questões científicas, né? Então isso já quebra muito essa polêmica, tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Se sabemos que dentro da área científica existem ainda estudos, que nem tudo está comprovado, então nós podemos chegar à conclusão de que há muito o que se aprender ainda, né? Quem sabe não vai ser um de vocês que vai descobrir isso, vai poder provar, né? Você dá uma risada? Por que não? Mas você não está estudando? Eu não quero seguir essa área. Não quer hoje, amanhã as coisas mudam, né? Tudo na vida é cíclico, tudo muda, não é verdade? Muito bem, gente. Então vamos falar um pouquinho antes sobre os dinossauros, tá? Quando eles surgiram, pessoal, porque é importante, né? Se vocês pegarem a escala evolucionária, os parentescos, né, que a gente trabalha com o cladismo, esse tipo de coisa, nós vamos observar o quê? Que os mamíferos evoluíram de formas reptantes, né? Répteis, né, se arrastam, né? Se arrastam, né? São répteis porque praticam a reptação, o ato de ficar ali, ó, rastejando, tá bem? Muito bem, gente. Vamos pegar algumas ideias sobre eras, né? Então, vamos pensar uma coisa. Nós tivemos aproximadamente 250 milhões de anos atrás, o fim da era paleozoica, né? E o início da era mesozoica. Tudo bem? Vocês aprenderem geografia, né? Então nós tivemos o quê? Uma mudança climática terrível, tá? Foi algo realmente complicado demais para os seres que estavam acostumados com uma temperatura até um pouco alta. Então o que aconteceu? O ambiente tornou-se mais frio. Tornando-se mais frio, também tornou-se seco. E nós tivemos um período de enormes extinções, né? Muitos animais se extinguiram nesse período, né? Bom, nós temos que entender uma coisa. Quando uma espécie que era dominante, ela se extingue,
Ela vai dar lugar para que outra espécie ocupe aquele espaço. E nós teremos o quê? A expansão de novos indivíduos, né? Nós tínhamos um grupo de répteis, tá? E esse grupo de répteis, ele acredita-se, né, que ele tenha dado origem aos mamíferos, né? Vamos pegar um período agora, tá? O período Jurássico, né? Vocês já ouviram falar de Jurassic Park, né? O filme lá, né? Então vamos pegar o período do Jurássico, né? Esse período Jurássico, tomem cuidado, olha, tem momentos que eu falo eras, tem momentos que eu falo períodos. Tem que ter aquela tabelinha guardada, tá, gente? Saber diferenciar um do outro, tudo bem? Então, no período Jurássico, nós poderíamos falar de 144 milhões de anos atrás até 208 milhões de anos atrás, né? Houve a chamada expansão dos dinossauros, né? Eles se expandiram, eles cresceram, originaram uma quantidade tremenda de novos indivíduos, né? Houve o surgimento de muitas espécies e alguns eram menores, outros maiores, né? E uma coisa que a gente sabe é que eles ocuparam basicamente todos os ambientes, tanto o ambiente terrestre quanto o ambiente aquático, né? E até em parte, se nós lembrarmos de um dinossauro chamado Pterodactylus, né? Era um dinossauro voador. Poderíamos dizer que eles passaram a comandar também o ar, né, pessoal? Então, água, terra e ar, né? Alguma coisa bastante interessante para pensarmos, né? Para viajarmos, né, pessoal? Evidentemente, era bem diferente do que acontece hoje, né? A vegetação era diferente, né? Nós estávamos tendo surgimento de novos tipos de vegetais nessa época, né? Tínhamos nessa época muitas pteridófitas, né? E as pteridófitas, elas foram... que pteridófitas são como samambaia, samambaiaçu, tá bem? E elas foram dando lugar a uma espécie mais adaptável, né? Que foram as gimnospermas e depois surgiram as angiospermas, tá bom? Mas a aula é sobre animais agora, né? Expansão aí desses animais. Mas no momento correto voltaremos e falaremos sobre vegetais, tá bem? Bom, então vamos lá. Pegar outro período agora, o período Cretáceo. Mais ou menos 66 milhões de anos atrás, né? Ocorre o quê? Ocorre a grande extinção dos dinossauros, né? Existem muitas teorias, muitas ideias que tentam explicar o desaparecimento dos dinossauros aqui no planeta, né? Uma das teorias fala sobre o cometa que se chocou com o planeta, né? Outros falam, não foi um cometa, foi um aglomerado de matéria menor, só que esse material teria se chocado com a Terra, né? E se nós estivéssemos em sala de aula, eu pegaria o apagador na mão e daria um tapão nele, né? E não encostado em vocês, né? Lógico, né? Mas eu daria um tapão nele. Para quê, pessoal? Para acordar quem estava dormindo? Não, claro que não, né? Vocês não dormem na aula, né? Mas para vocês observar a quantidade de pó de giz que subiria, né? Agora, vocês imaginem que fosse um meteoro, ou que fosse um cometa, como alguns falam aí ainda hoje, né? Chocando-se contra o planeta. Imaginem o tamanho da cratera. Imaginem a poeira que subiu, né?
Alguns defensores dessa teoria dizem que subiu tanta poeira, mas tanta poeira, que impediu que a luz do Sol chegasse ao planeta, ficando ainda mais frio. E o que acontecia ainda, pessoal? Ninguém enxergava nada, né? Então, o que acontece? Se não enxerga, fica dificultoso para caçar. Não caçando, acaba morrendo de inanição, né? Bom, mas sempre tem aqueles que são menores. Então, os maiores morrem e permitem a expansão daqueles que são menores, né? Perdão. Tá? Quem era menor na época? Os mamíferos. Então, permite a expansão dos mamíferos, né? Os mamíferos, se nós olharmos bem, se nós pensarmos direitinho, tem alguns que são herbívoros, obviamente, mas tem muitos que são carnívoros. Então, se nós olharmos bem, havia uma competição pelo alimento entre os mamíferos e os répteis da época, né? Que fosse pelos vegetais, que fossem pela carne de outro animal, tá bom? Agora, vamos pensar. Eu tiro a concorrência, tiro a competição, o que é que acontece com a espécie? Tem alimento sobrando, é natural que ela evolua, que ela cresça, né? Quantidade de alimento propicia isso, né? Então, há aproximadamente 66 milhões de anos atrás, nós tivemos a grande expansão dos mamíferos. Basicamente, os mamíferos, nós tínhamos 3 tipos de mamíferos, tá bem? Um grupo que a gente chamava de multituberculado, né? Multituberculado. Eles originaram os que nós chamamos hoje em dia de monotremos ou monotremados, que é o caso, por exemplo, do ornitorrinco, né? O ornitorrinco é um mamífero que não tem glândula mamária, ele tem bico e ele bota ovos e é mamífero, né? Nós tivemos um outro grupo também muito importante, evoluindo na mesma época, que são os marsupiais, né? Quando a gente fala de marsupial, a gente lembra de quem? Lembra do canguru, né? Mas tem um animalzinho também que o pessoal costuma chamar de ursinho koala, né? Não é urso, né, pessoal? Apenas koala, né? E nós temos um exemplo aqui no Brasil que é o gambá, né? Então, esses 3 animais aí, eles representam muito bem o que são os marsupiais, tá bom? O que acontece com eles? Vamos tentar entender, pessoal. Quando há a ocorrência da fecundação do óvulo, eles não têm as estruturas internas, né, que é chamada placenta, né? Eles não têm isso. Tá? Então, o que acontece? Alguns apresentam umas placentas rudimentares. Então, o que acaba acontecendo? Quando há a formação do embrião e ele cresce um pouco, o organismo da mãe não consegue segurá-lo. E o que acontece com ele? Ele acaba escorrendo pelo canal vaginal da mãe e, de repente, ele pode cair no chão, ninguém vai ver porque ele é tão pequenininho. Normalmente, quando ele sai do canal vaginal da mãe, ele caminha pelos pelos, ele vai subindo, até que ele encontra aquela abertura, né, na altura do ventre da mãe, um pouquinho acima do ventre, que a gente chama de marsúpio, né? Ali dentro estão as glândulas mamárias da fêmea. Então, o que acontece? Ele entra ali e ele fica praticamente grudado numa glândula mamária, tá? Fica como um feto mamário, podemos usar esse termo, tá bem? Até o seu desenvolvimento. À medida em que ele vai crescendo, ele vai alternar períodos em que ele fica dentro do marsúpio, períodos que ele fica fora desse marsúpio, tá bem? Então,
São coisas que acontecem aí, tá bem? Bom, e o terceiro grupo que surgiu? Desculpe. Foram os placentados ou placentários, né? Eles se desenvolvem dentro do útero materno e ali existem algumas membranas que o protegem, tá bem? Bom, vamos deixar claro para vocês, tá? Não é só o desenvolvimento. O fato de ter a placenta, ele dá condições para que cheguem até esse embrião os nutrientes. Então vão chegar nutrientes, os gases, né, pessoal, respiratórios, e tanto para a chegada como para a saída, como para a eliminação desses gases, né? Então isso aí foi muito importante para o desenvolvimento desse grupo de mamíferos, né? Bom, na era Cenozoica, tá, voltamos à era, né? A era Cenozoica, entre 57 a 38 milhões de anos atrás, tá bem? Bom, o que acontece com os placentários? Eles começam a se diversificar, né? Se diversificam, mudam e eles começam a ocupar espaços diferentes, começam uma conquista, né? Nesse período surgiram os carnívoros, que fica fácil da gente identificar, até pelo fóssil mesmo, né? Por quê? Por causa da variação da dentição, né? Esses dentes que tem aqui na frente, né? Esses dentes eles crescem bastante e permitem que o animal possa morder o outro e segurar bastante, né? Segurar com força. Isso daí o ajuda demais, viu, pessoal? Isso aí o ajuda demais mesmo, tá? Bom, surgiram também aqueles mamíferos chamados de quirópteros, pteros, asas, né? Os mamíferos que voavam. No caso aí os morcegos, né? Apresentam o nome correto que eles têm não são nem asas, né? A gente chama aquilo de bátegas. Eles têm bátegas e permitem a eles o voar, né, pessoal? Isso é bem interessante. E nós vamos encontrar também os animais que nós chamamos de ungulados, tá? Então, esses ungulados, o que acontece? Eles têm cascos, como é o caso, por exemplo, do antílope, do cavalo, do porco, né? Alguns pisam com 2 dedos, outros pisam com 3 dedos no solo, né? São chamados artiodáctilos. O casco nada mais é do que a unha, né, pessoal? Tá bom? Ele cresce bastante e dependendo do tempo ele tem que ser aparado, né? Acontece com cavalos, né, que a gente vê sempre aparando-se os cascos do cavalo, né? Se não aparar, o que acontece? Eles começam a ter feridas nas patas, né? Acabam morrendo, um monte de infecção, né? Que eles podem apresentar, eles infelizmente acabam morrendo, né? Bom, vamos lá. Então surgiram os quirópteros, os ungulados. Nessa mesma era, nós vamos observar o surgimento dos primatas, né? Os fósseis mais antigos dos primatas, eles datam de aproximadamente, gente, podemos falar aí em torno do que 60 milhões de anos. Seria mais ou menos isso, né? E hoje em dia, é claro, depois do estudo, a gente vai separando, vai fazendo classificação. São conhecidas 2 subordens, né? Os prosímios. Prosímios, isso quer dizer o que esse nome? É antes do macaco, antes, símios macacos, né? Então, antes dos macacos. Então, nós temos ali os chamados lêmures, né? Nós temos os társios, não sei se
Vocês já viram os tarsos? Tem uns olhos enormes, né? Parecem ser bem mansos, mas sempre temos que lembrar que são animais selvagens, né? Eles podem morder, podem transmitir aí também algumas doenças, né? E a outra subordem que nós encontramos são os antropóides. Antropos quer dizer homens. Esse oides final, ele nos dá uma ideia de semelhança, de proximidade, de parecer. Então, o pé da letra seria isso, semelhante ao homem, parecido com um homem, tá? E esses antropóides, eles surgiram, acredita-se, que há mais ou menos 40 milhões de anos atrás. Eles eram formados por três linhagens. Três linhagens, gente. Então nós temos, então, vamos lá, o que foi conhecido como macaco do Novo Mundo, né? Onde nós vamos encontrar os saguis, os bugios, o brasileiro aqui, o mico-leão dourado, né? Também entra nessa história. Nós temos os macacos do Velho Mundo, né? Esses macacos do Velho Mundo representados principalmente pelo babuíno, tá bem? E o terceiro grupo, que foi chamado de hominídea, né? Hominídea. Esses aí surgiram em torno de 20 milhões de anos atrás, tá bom? Mais ou menos 20 milhões de anos atrás, eles surgiram e apresentavam duas famílias, tá? Uma dessas famílias seriam os ponginídeos. Nome bonito, né? Ponginídeos, né? Você vai encontrar quem? O orangotango, você vai encontrar o chimpanzé, nós vamos encontrar também os gorilas. Sempre lembrando vocês que nós estamos seguindo um grupo de pesquisadores que acham essa sequência correta. Tá legal? Outros acham que não é bem assim, tá bom? Mas estamos seguindo essa linha, tá bom? E nós temos também os chamados hominídeas, né? Os hominídeos, então, se preferirem, tá bom? Onde nós temos quem? O chamado homem moderno e outros grupos aí que acredita-se que esteja na linha direta da evolução do homem até chegar o homem moderno, tá bem? Reforçando a ideia, essa classificação não é unânime, tá? Alguns, eles fazem diferente. Eles querem colocar gorilas e chimpanzés na família Hominidae, tá? Junto com o homem, né? Aí a gente pega e fala assim, mas, como é que eles podem fazer um negócio desse? Em que se baseia, né? Não vocês têm que entender que é o seguinte, as coisas não acontecem porque eu quero. Não é assim. Eu quero que seja assim, fim de papo, vai ser assim e acabou. Não, não é assim que funciona. Tá bem? Como funciona? Funciona assim, olha. Eles pegaram o DNA desses chimpanzés, dos orangotangos, dos gorilas e compararam com o DNA humano. E há uma similaridade muito grande. Chega, para vocês terem uma ideia, a 99%, né? O que demonstra o seguinte, se eles não são humanos, eles estão numa linha direta da evolução humana. Então, teria um certo grau de parentesco. Mas não vamos esquecer das teorias darwinianas, tá bem? Homens e símios, eles apresentaram um
indivíduo que era o mesmo que nós chamamos esse indivíduo de ancestral, né? Desse ancestral surgem dois grupos, né? Um do qual o homem pertence e do outro o que pertencem os símios. Isso não quer dizer que um evoluiu do outro, mas se nós pegarmos a linha evolutiva deles, eles seriam tidos como parentes, sim. Por que não? Pessoal, eu acho que não é demérito nenhum a gente falar esse tipo de coisa. Tá legal, turma? Bom, pessoal, o que a gente vai falar hoje é sobre isso apenas, tá? Porque também não daria tempo da gente pegar todo o restante, tá? Na próxima aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar sobre a linha direta de evolução dos hominídeos. Tá bom? Então, nesse período, o que vocês podem fazer? Vocês podem pegar a apostila de vocês, dar uma revirada, dar uma olhadinha nela. Surgiu uma dúvida. O professor não falou sobre isso. Manda dúvida pra gente. Façam comentários, né? Deem um like lá ao final do vídeo. Tá bom, gente? E próxima aula, então, para o próximo encontro, né, no próximo vídeo, nós estaremos falando exatamente sobre a linhagem dos hominídeos. Muito nome científico, eu vou fazer o possível para usar os nomes mais populares, tá? É difícil, porque são coisas antigas, a gente trabalha com nomes realmente mais complicados. Quando a gente está numa sala de aula, o que a gente faz? A gente escreve, né? A gente escreve na lousa que é para não haver dúvidas, tá bom? Então, pessoal, um grande abraço para vocês. Espero que nós possamos estar o mais rápido possível de novo nos encontrando lá, né? Porque faz muita falta para a gente que trabalha com isso, tá? É a primeira vez na vida que eu fico afastado um tempo tão grande assim dos meus alunos, tá? Com exceção das férias, é claro, né? Pessoal, um abraço para vocês. E não esqueçam, tá? Responsabilidade. Não é brincadeira esse problema que nós estamos enfrentando. Tá bom? Não é brincadeira. O mundo inteiro não pode estar errado e nós apenas certos. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus.